Lembre-se, os canalhas nunca dormem, os patifes nunca se cansam. Sobre isso eu quero conversar com você daqui um pouco, mas antes, lembrar você que estamos buscando apoio para manter e ampliar e fortalecer o nosso canal. Também pedimos que você se inscreva em nosso canal, compartilhe nosso conteúdo em suas redes sociais, comente e dê o joinha ativando o sininho. O brasileiro honesto, o brasileiro digno, o brasileiro que quer viver num país decente, tem vivido os últimos tempos em verdadeiro sobressalto. Os brasileiros se deram conta em 2018 da importância de romper com um modelo, com um padrão de governo que vinha sendo aplicado pelo conjunto das esquerdas dentro de uma linha ideológica, digamos, traçada pelo Foro de São Paulo, e eu cheguei a chamar o Foro de São Paulo uma ideia de quinta internacional. Nós nunca conseguimos descansar. Se não é o judiciário fazendo o trabalho sujo de liberar bandidos, nós temos que nos preocupar com as ações que acontecem no país, porque parece que o Brasil virou realmente terra onde só o crime compensa. Eu começo a me dar conta de que o Brasil se transformou numa terra onde apenas ladrão, vagabundo, safado, ordinário, batedor de carteira tem vez. As pessoas honestas, as pessoas trabalhadoras, aquelas que acordam cedinho, vão lá, trabalham o dia todo, lutam, batalham, quanto empregados, quanto empresários, parece que essas pessoas não possuem valor nenhum dentro da ótica de um estamento social que comanda de uma forma pérfida, de uma forma criminosa os destinos de nosso país. Nós elegemos em 2018 um presidente e as pessoas acabaram elegendo uma bancada pró-Bolsonaro que não foi o suficiente para romper ou dar um novo equilíbrio de forças dentro do Congresso Nacional, até porque houve uma perversão em muitos dos deputados e senadores eleitos na aba do Bolsonaro. São os traíras e a gente aqui não precisa falar o nome de quem é traíra, o nome de quem é oportunista. Nós vamos fechando a semana de uma maneira aterradora. Você sabia, por exemplo, que os criminosos, os apenados de Fortaleza não precisam pagar passagem de ônibus? Acredite, é isso mesmo. Enquanto você, os otários que trabalham, os otários que contribuem, os otários que fazem o Brasil andar, todos nós precisamos pagar passagem, combustível, todas essas coisas. Os vagabundos, cumprindo pena, não precisam. Mas não é por aí tudo que aconteceu de barbaridade nessa semana, nos últimos dias. Desfiguraram totalmente o pacote anticrime do Moro no Congresso Nacional. Você esperava algo diferente? Você esperava um pouco de sanidade, responsabilidade e vergonha na cara dos parlamentares? Eu não. Eu conheço aquele antro lá. Eu conheço aquele covil. E sei como os bandidos estão organizados lá dentro. Mas tem mais. Já temos duas notícias aterradoras. E aí nós chegamos na parte mais nefasta. Tiraram dinheiro da saúde e eu não vi parlamentar do PSOL, do PT e nem do PSL gritando contra a retirada de dinheiro. 800 milhões, uma merreca da saúde para transpor para o fundo partidário, o fundo eleitoral. Mas não foi só. Tiraram dinheiro da educação e a UNE, aquela porcaria que ainda existe e que vai sumir por falta de dinheiro. O que ela fez? Nada. Quietinha. Calada. Afinal de contas, se tiver dinheirinho lá para os seus ingredientes químicos, não vai lutar por nada. Também foi tirado dinheiro de infraestrutura. Ou seja, aquele bando que se chama de congressistas, aquele bando lá trabalhou para surrupiar dinheiro da saúde, da educação e da infraestrutura. Tem mais. Se acalme que tem mais. E aí nós chegamos realmente em um momento muito interessante. Você tem escutado
a PEC da segunda instância, alteração no Código Penal, eu não sei o que, não sei Código Civil, Código Penal, enfim. Há uma enrolação para que a tal da PEC da segunda instância não entre em pauta. E não entra em pauta por quê? Porque a maior parte dos deputados, a maior parte dos senadores é composta de gente que precisava estar na cadeia. Alguns, inclusive, continuam no exercício do mandato, mesmo estando no cumprimento de penas de reclusão. Se alguém falar isso para uma pessoa de outro país, certamente será chamado de doido, mas é a verdade. Então, a PEC da segunda instância não anda por uma razão muito simples. Boa parte dos deputados federais, boa parte dos senadores não vota a PEC da segunda instância para não ser preso. Não vota a PEC da segunda instância por medo de, na eventualidade de perderem o mandato, pá, chilindró neles. Agora, como nada poderia no nosso imaginário ficar ainda mais absurdo, a Câmara dos Deputados se supera e pega um insignificante deputado federal do Amazonas, eleito pelo PL, supostamente Partido Liberal. E ele apresenta uma PEC que é um verdadeiro monstrengo fascista. Parece ter sido todos os seus artigos terem sido retirados da Carta de Mussolini e da Carta del Lavoro. É uma ode ao fascismo, a PEC 169/2019. É uma ode ao fascismo. É uma ode aos bandidos do movimento sindical. É uma ode ao retrocesso. É uma ode à balbúrdia, à irresponsabilidade, a tornar a vida de sindicalista uma profissão rentável como foi até 2 anos atrás. Observem que nós temos sindicalistas com 10, 15, 20, 30 anos, alguns até mais dentro do sindicato, enriquecendo dentro do sindicato. Nos corredores do Congresso, fala-se que o dito cujo lá do Amazonas recebeu a promessa de muitos milhões para expor o seu nome como o autor da PEC que resgata o imposto sindical. Por mais que a gente queira ficar imbuído do clima natalino, por mais que a gente queira fazer um balanço do país, os patifes, os canalhas, os vagabundos, os batedores de carteira mostram que nós, que acreditamos no Brasil, nós que queremos um outro Brasil, nós que defendemos um outro modelo de país, nós teremos que ficar cada vez mais atentos. Porque, como eu disse lá no começo, eles nunca descansam, eles nunca dormem. Porque o melhor que eles sabem fazer, e aí um melhor entre aspas, é preparar armadilhas para a impunidade, para o roubo e para a bandalheira. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.